Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, olá você que nos acompanha nas redes sociais. Programa Entre Livros sempre trazendo aqui cultura, esclarecimento, informações, conteúdo das obras, né? E hoje a gente está com um autor convidado, que é o Eduardo Martins. Ele é graduado em Medicina, com especialização em Cardiologia e Ergonometria. Ele já esteve conosco aqui falando, né, do seu outro livro, Higiene Consciencial. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rose. Muito legal estar aqui com você. Estamos à disposição. E o livro de hoje é Treinamento em Saúde Cardiovascular. Então, a gente está aqui com a obra, quem está nas redes sociais, nós estamos no canal do YouTube, nós estamos no Facebook, também no site Sempre RCI. E além de estar aqui nas ondas da M1320. Eduardo, então vamos lá. Esse livro, Treinamento em Saúde Cardiovascular, ele tem um alcance para o público ou ele é específico para quem é da área da saúde? Rose, esse livro ele foi pensado justamente para a pessoa leiga, né? Eu, quando estou num congresso de cardiologia, eu fico sempre me perguntando, puxa vida, eu acho que o mundo inteiro deveria estar ouvindo uma palestra dessa, né? Porque, veja, às vezes a gente está num congresso de cardiologia e o professor ou a gente mesmo está lá falando de um assunto que é um assunto extremamente técnico, extremamente importante, mas que diz respeito à saúde das pessoas. E as pessoas precisam saber da própria saúde, né? Eu digo que toda mudança parte da compreensão. Ninguém muda por imposição, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar e nós sabemos que precisa fazer exercício, precisa cuidar da alimentação, blá, 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 e blá, 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 né? E por que a gente não faz? Normalmente a gente não faz porque eu falo assim, as pessoas leigas, né? Me colocando na condição de uma pessoa leiga, supondo, né? Não na minha área, na cardiologia eu não sou leigo, mas eu sou leigo em outras áreas, né? Então, por exemplo, eu sou leigo em engenharia, né? Então, eu tenho medo de um prédio cair, né? Eu passo perto de um prédio muito alto, eu olho para cima, não dá um medo, assim, ai, gente, esse troço que vai cair, parece que vai cair. Um engenheiro passa ali, fala, nossa, esse prédio não cai nunca, porque o projeto tem a bitola, tem o ferro, tem a sapata, tem aquilo tudo, tem concreto e tal, não vai cair. Então, veja, esse livro foi pensado para ajudar as pessoas a compreender a saúde cardiovascular. Por isso que a gente não usou termos técnicos, né, cardiologês. Eu peguei as diretrizes da cardiologia, inclusive você está aí com a segunda edição. Essa segunda edição, ela foi feita em 2022, foi super atualizada com os últimos dados da epidemiologia cardiovascular que mudou no Brasil, né? Mudou muito. A gente então até então tinha uma curva ascendente de mortalidade muito maior do que a gente sabe que hoje né? Muito menor, apesar dos casos serem muito mais de infarto e AVC, mas a mortalidade diminuiu. Isso foi um recálculo que foi feito em função de dados epidemiológicos reestudados dentro, né, da sociedade brasileira, sociedade médica brasileira, a medicina de maneira geral, a cardiologia. Isso aconteceu em outros países também. Essa metodologia foi modificada e foi visto isso, que a mortalidade diminuiu. Quer dizer, não é que as pessoas estão tendo menos doenças, elas estão tendo mais doenças, mas as mortes, existe uma tendência de diminuição, de queda, né? Ela não está diminuindo, é que a ascendência que está diminuindo, né? Não sei se eu fui claro. Sim, Mas, assim, sim. ao invés de você ter um aumento muito grande de mortalidade, como estava acontecendo, esse aumento é menor do que estava se pensando que fosse, tá? Então, esses dados a gente atualizou, a obra está bem atualizada e ela faz parte de um treinamento que nós temos dentro do ICECOR, do Instituto de Cardiologia, que é um treinamento em saúde cardiovascular. Por isso que a gente fez o livro. E esse treinamento é feito para quem quiser participar. Ele atualmente ele é feito nas empresas. A gente Ah, faz em várias empresas, né? Já fizemos
numa empresa grande do Paraguai, né, Agroferto, fizemos aqui em Foz, em empresas grandes, né, porque qual que é a minha teoria, né, Rose? É muito difícil você atrair uma pessoa para um curso em que você vai falar de É, coisas extremamente desconfortáveis, né? Então eu vou falar no curso, é claro, eu tenho um tom mais bem-humorado, né? Eu não carrego nas tintas e tal. No final das contas, as pessoas gostam muito e o ambiente fica muito agradável, vira um consultório ali coletivo, né? Mas são coisas desconfortáveis. Por exemplo, eu falo para a pessoa parar de tomar refrigerante. A pessoa gosta de tomar refrigerante, né? Eu falo para a pessoa parar de fumar, eu falo para a pessoa que tem que diminuir carne vermelha, eu falo que tem que diminuir o açúcar. Quer dizer, é uma série de coisas que nós falamos, mas ao invés de eu falar não pode, eu trago os números. Então eu mostro para as pessoas, por exemplo, o número de mortes por diabetes subiu de 1,5 milhão no mundo em 2015 para 6 milhões em 2020, 4 vezes mais. O número de mortes por doença cardiovascular, hoje, no mundo, são 17 milhões de mortes. E você sabe qual que é o percentual que poderia ser evitado dessas mortes? 90%. 90% das mortes cardiovasculares poderiam ter sido evitadas. E por que elas não são evitadas? Porque as pessoas ficam lá, hoje eu não consigo fazer, eu estou muito ocupada, o meu trabalho é muito importante, eu estou sem dinheiro, blá, 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 blá. Você vai lá no pronto-socorro cardiológico do Costa agora e você vai perguntar para as pessoas infartadas, você fazia exercício? Não, 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 não e não. Entendeu? Então, é muito difícil de você ajudar uma pessoa quando você não tem a oportunidade de esclarecer essa pessoa. A gente trabalha isso muito dentro da conscienciologia, né? Quer dizer, ninguém chega para você e fala assim, Rose, você tem que sair do corpo, Rose. Rose, você tem que ir lá. Não tem que nada, né? Isso é uma imposição, isso é uma lavagem cerebral. Não vai funcionar. Então, quando você cria um ambiente, que é um ambiente pedagógico, positivo, com dados, com informação, com esclarecimento e com bom humor, né? Porque esse assunto ele exige um bom humor, as pessoas veem a mudança de uma outra maneira, né? Não vê a mudança, sabe? Muda, entende? Então essa que é a proposta da obra e ela está nesse pano de fundo desse curso que a gente tem, desse trabalho que a gente faz, né, com mudança de hábito nas empresas. ou seja, vamos fazer uma síntese. Se você não fizer atividade física, certeza que você vai ter um problema cardiovascular. Olha, Rose, é assim, ó, a gente fala em riscos, né? A gente, por exemplo, né, eu tenho um familiar que ele fumou até os 83 anos, né? E bebia, viveu 83 anos. O Oscar Niemeyer fumou até os 90, né? Então, você não pode pegar casos isolados, né? O que eu explico para os pacientes é o seguinte: pegue uma população e compare com uma outra população, tá? Essa população aqui, ela vai comer carne, tomar refrigerante e fumar. Essa população vai fazer exercício físico, não vai comer carne vermelha, vai comer muito pouco carne vermelha e não vai tomar refrigerante. E você acompanha essa população 20 anos. Onde vai ter mais morte? Onde vai ter mais infarto? Onde vai ter mais AVC? Nessa população aqui. Aqui nessa população, na população que fumou, que vai lá, vai ter pessoas que vai viver até os 80, entendeu? Mas você não pode concluir o risco a partir de uma pessoa, de 2 pessoas, de 10 pessoas. Você tem que concluir o risco a partir de um estudo epidemiológico. Então, se a sua vizinha, o seu vizinho, é obeso, fuma e tem 88 anos, tenha certeza que ele é uma exceção, totalmente exceção. O mundo não é esse, a realidade não é essa. Então a gente precisa entender a medicina dessa maneira. Não é, a gente chama de casos anedóticos. Você não pode pegar um caso anedótico, um caso, 2 casos, 3 casos, 5 casos, né? Você tem que pegar a epidemiologia do negócio.
É isso que você traz no primeiro capítulo? Então, no primeiro capítulo, a gente fala sobre os dados da doença cardiovascular, a questão das mortes por infarto, né? A questão da hipertensão arterial. Veja, o que que é hipertensão arterial, né? A hipertensão arterial você pega, eu começo muito falando desse caso, né? Você vai no seu jardim, pega a sua mangueira e liga a mangueira, tá certo? Vai lá na ponta da mangueira e toca o dedo assim, ó, e tranca. Eu pergunto para você, como vai estar a água dentro do vaso? Vai estar exercendo uma pressão para fora do vaso. Isso é a hipertensão. Agora você pega a ponta da mangueira e coloca no outro lado da torneira e deixa a torneira ligada, fazendo um circuito fechado. O seu coração é a torneira e os vasos arteriais e as veias é a mangueira. Então, o seu volume de sangue compõe um circuito fechado dentro de você. E esse circuito fechado dentro de você, ele promove, ele precisa dilatar e contrair. Então, os seus vasos, eles respondem a um processo que faz vasodilatação ou vasoconstrição. O que é o hipertenso? Ou é uma pessoa doente que os vasos não conseguem relaxar por causa da aterosclerose, do estresse, do cigarro. Os vasos não respondem aos comandos cerebrais de dilatação e contração. Por exemplo, Rose, quando você levanta, os seus vasos recebem um comando cerebral para contrair, para manter a sua pressão um pouco mais alta, para você não ter tontura. O que que um idoso tem? Ele não tem mais esse controle. Então, a hora que ele levanta, os vasos continuam abertos. E ele tem aquela tontura que chama hipotensão postural do idoso. Por quê? Porque essa constrição não funciona mais direito, por causa da idade. Mas uma pessoa pode antecipar esse problema, né? Por exemplo, ela é fumante, ela é estressada, ela não faz exercício, não cuida da alimentação. Os vasos vão ficando doentes. E aí eles também deixam de responder. E a pessoa se torna hipertensa. Esse é um caso de hipertensão gerada por questões fenotípicas, digamos assim, né? A pessoa tem fenotípico é um termo técnico, né? Eu não uso esse termo no livro, mas é assim, ó, é por questão de hábito, de comportamento, tá? A pessoa criou um comportamento que gerou o problema. Mas tem pessoas que têm hipertensão por genética. Por exemplo, a minha mãe ficou hipertensa com 32 anos. Entendeu? Eu tenho pacientes hipertensos com 22, 23, 24. Veja, a pessoa não fez nada de errado, mas ela tem uma genética muito aberta para hipertensão. Às vezes, a pessoa tem a genética de hipertensão e vai abrir ali nos 45, 50 anos, entendeu? Abriu o quadro de hipertensão. Faz parte, entendeu? Ela deu algum gatilho, ela não faz exercício? Às vezes sim, às vezes ela não fazia exercício e isso funcionou como um gatilho para abrir o quadro de hipertensão. Então, assim como a gente fala da hipertensão, a gente fala do sal, a relação do sal com a hipertensão, né? A gente fala do infarto, o que é o infarto, a aterosclerose, a placa de aterosclerose, o processo de inflamação, né? Então, veja, Rose, uma pessoa que não faz exercício inflama o corpo é inflamado. E hoje a gente sabe que as placas de gordura de um vaso crescem a partir da inflamação. Então, quando a pessoa não faz exercício, ela está ampliando a placa de gordura do vaso. Como? Através da inflamação. Então, alimentação ruim, falta de exercício, tudo isso inflama, cria um corpo inflamado. E detalhe, a pessoa está ali, ó, bonitinha, não sente nada, faz tudo, dirige, trabalha, blá, 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 lá, 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 e assim, criando um corpo doente à espera de um problema futuro, entendeu? Que não é um milagre, não é a espera de um milagre, é a espera de um problema à espera de um problema que está para acontecer. Então, nesse módulo 1, nesse capítulo 1, a gente traz esses números, esses dados. Rose, eu fiquei impactado, tá? Quando eu vi, porque eu fiz no volume 1, no livro 1, você vai ver 1,5 milhão de mortes em 2015. Cara, eu fiquei, gente, o que é isso? 4 vezes mais. 6 milhões de mortes. É impactante. Agora, a gente vive também numa cultura, vamos dizer assim,
Ai, esqueci o termo, mas vamos dizer capitalista, né? Ó, Aham. onde também tem muito Consumista. apelo de consumista, muito apelo, né, de mídia com propaganda, e aí acaba que a gente come mal, né, e a gente tem os hábitos também não muito saudáveis, né? Eu acho que é muito importante as pessoas olharem o que é alimentação com ultraprocessados, tá? O ultraprocessado é aquela comida que você olha e está cheio de ingrediente. Veja, quando você pega um brócoli, é brócoli. Quando você pega uma laranja, é laranja. Quando você vai lá pegar um peixe, é peixe. Arroz, é arroz. Feijão, é feijão. Não é umectante com antioxidante, com, entendeu? Aquele, como é que chama? Glutamato, Glutamato monossódico, realçador de sabor. Veja, então, assim, as pessoas elas estão se alimentando de uma maneira muito interessante isso, porque quando você vai comer uma comida, por exemplo, um hambúrguer, uma coisa assim, eu acho que tudo bem, você pode comer um hambúrguer, ok. Eu como hambúrguer, mas eu como assim, ó, um hambúrguer, 2 hambúrgueres por mês. Essa é a minha cota. Eu conto os hambúrgueres que eu como, Rose. Então, se eu como um hambúrguer hoje, numa terça, sei lá, numa quinta, num sábado, aquilo fica marcado para mim, entendeu? Deu. Deu. Refrigerante eu não tomo, eu cortei refrigerante. E o jeito que eu cortei refrigerante foi muito engraçado. Eu acho que aqui a gente pode contar, né? Que a gente está sim. batendo papo e tal. Então foi assim, né? Uma vez eu cheguei no CAEC e tinha um amigo meu lá almoçando, eu sentei na frente dele com uma Coca-Cola. Isso foi em 2008. E aí ele virou para mim e falou assim: Que isso, Eduardo? Tu ainda toma Coca-Cola? Oi? Aí eu olhei para a Coca-Cola e falei: Gente, é mesmo, né? Cara, eu acho que você tem razão. Porra, como é que eu ainda tomo Coca-Cola? Rose, foi a minha última Coca-Cola. Hum, 2008. 2008. Muito bem. Mas eu continuei tomando meu Guaraná Antártico. tomar Tá? um hambúrguer sem Coca-Cola, hein? É. Aí, assim, aí eu continuei tomando meu Guaraná Antártica. Em 2011, um dia, era uma quinta-feira, eu estava no meu consultório, lá no Costa, eu não tinha minha clínica ainda, e aí eu estava lá e precisava montar. Eu pensei, eu preciso montar um programa alimentar para os meus pacientes. E aí eu peguei a diretriz brasileira, a dieta DASH, que a gente chama, né? Que tá no livro, Dietary Approach to Stop Hypertension, né? Então é um programa de dieta, de alimentação para barrar a hipertensão, chama DASH em inglês. E eu peguei lá os princípios da dieta DASH, peguei os princípios da dieta da Sociedade Americana de Cardiologia, fiquei estudando e fiquei olhando. E qual foi a pergunta que eu fiz para mim? O que que eu ainda como e o que que eu ainda tomo. E aí eu tomei, né? Porque aí eu falei, cara, eu ainda tomo refrigerante, eu preciso acabar com isso. E eu ainda como muito doce, eu gostava de comer muito chocolate, bombom depois do almoço, sabe? Eu acabava o almoço e comia um bombom e tal. E eu comia aquele ouro branco, né? Eu saía ali do Jet Pizza, almoçava, a Morena estava começando a namorar, foi no final de 2011, e 2011, 2012 a gente vivia junto para lá e para cá, nos restaurantes aqui de Foz e tal. E às vezes eu chegava primeiro que ela, às vezes ela não podia ir, porque ela estava em audiência, aquela confusão. Eu sei que esses 3, 4 dias eu estava almoçando mais sozinho no Jet Pizza, porque ela estava enrolada lá com as coisas dela. E aí eu sentei, né? Falei, olha, então, isso foi numa quinta-feira que eu montei o programa. E aí eu pensei, a partir de amanhã, então, eu vou aplicar isso que eu escrevi aqui para os meus pacientes. Muito bem. Rose, quando eu estava sentado no Jet Pizza com Guaraná Antártica, banana frita no meu prato, arroz, né? Não tinha linguiça, mas assim, tinha carne, enfim, tudo que eu tinha previsto que não queria fazer. Aí eu falei, gente, e assim, eu com fome, e aquele negócio apetitoso, eu adoro banana frita, sempre gostei, eu nunca mais comi banana frita, né? Mas eu gosto. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, eu não vou comer isso aqui. Quem manda no meu cérebro sou eu. Aí eu chamei o garçom,
Falei, vem cá, você pode trazer uma água para mim? Troca para mim, por favor? Trouxe a água. Aí eu trouxe a água, comi meu almoço, e na hora de pagar a conta, eu pegava o meu bombom. E aí eu passei pelo, eu passei pelo bombom, salivava bom, por aquele bombom assim. Eu falei, gente, eu tô viciado, cara. Não é possível. Tô viciado? Meu cérebro tá viciado? Que isso? Eu entrei no carro e vazei para o hospital. Eu falei, cara, vou sair daqui, senão eu vou pegar aquele bombom. E aí eu fui para o hospital, fui trabalhar e tal. Então, assim, resumo da ópera, foram 5 dias que eu esqueci de pegar uma água no lugar do Guaraná Antártico, entendeu? E aí o quinto dia foi no CEEC, eu e a Morana fomos almoçar no CEEC, e eu peguei, não peguei um refrigerante, mas peguei um suco lá, um chá cheio de açúcar. O próprio chá dizia, né? Contém açúcar, o primeiro, assim, cheio de açúcar, sabe? Eu falei, cara, isso aqui não é refrigerante, mas é igual. Meu, de novo, ah, não. Falei, troquei, peguei uma água. E ali eu vi, e na psicologia, o que que a psicologia positiva estuda muito, né? Os pensamentos automáticos. E ali eu vi como que o hábito alimentar, ele alimenta o pensamento automático de uma maneira muito pesada, que é a maneira instintiva. E o teu cérebro, ele coordena esse processo de uma maneira que você educou ele a comer desse jeito e a ser desse jeito. Então, o que que o teu cérebro vai fazer? Ele vai te lembrar da Coca-Cola, ele vai te lembrar do Guaraná, vai lembrar para você que você gosta muito de bananinha frita, mas por que que ele vai te lembrar? Porque você educou ele a ser assim. Então, o que eu digo para os pacientes é o seguinte: você precisa entrar num campo de batalha onde, no seu lado, no lado vai estar o seu cérebro, no outro lado vai estar a sua consciência. E você precisa, no início, degladiar com o seu cérebro. Uma coisa, o meu filho adora sorvete. E eu não deixo de dar sorvete para ele. Claro que a gente corta. É sorvete uma vez a 2 vezes por semana, no máximo, no fim de semana, né? Às vezes é um só no sábado, e é um sorvetão. Ele gosta, ele toma o sorvete dele lá. E eu não tomo sorvete. Então, esses dias a gente saiu para tomar um sorvete, a Morena foi tomar um sorvete também. Eu parei na frente deles, fiquei olhando tomar sorvete, eu não tomei sorvete. Eu comi uma tortinha lá, uma outra tortinha. Aí eu falei, engraçado, né? Mas eu tô salivando pelo sorvete de vocês. Eu não vou tomar sorvete. Eu já estou conversando com o meu cérebro aqui. Você não vai ganhar sorvete. Então, eu acho que a gente precisa entender que nós não somos obrigados a obedecer um processo instintivo, que na conscienciologia a gente chama de subcerebral, né? A gente precisa obedecer uma racionalidade mais importante, que tem um propósito, né? Então, eu acho que é isso. A coisa mais densa, subcerebral, precisa ser controlada, ela precisa ser dominada, né? Muito bem, nós estamos conversando aqui com o doutor Eduardo Martins e nós vamos agora chamar os nossos comerciais, mas fique antenado, porque a gente volta daqui a um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros hoje falando sobre a obra Treinamento em Saúde Cardiovascular. Eduardo, você falou aí da carne vermelha. A gente sabe que tem uma dieta, inclusive, que é a base de proteína, né? Tem pessoas que falam que o ser humano se desenvolveu a partir do consumo de carne animal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, Rosa. Eu estudei muito isso, tenho estudado isso, e assim, ó, eu não tenho. Todos os estudos que eu tenho acesso, eu tenho, assim, ó, eu estudei um dos estudos, é um estudo publicado pela Faculdade de Medicina Pública de Harvard, em 2012. Tem um estudo publicado na JAMA, que é a Journal of American Medical Association, dos Estados Unidos. E assim, não sobra nada para a carne vermelha. A carne vermelha é uma falácia, né? Ela é uma falácia, ela foi construída junto com as campanhas publicitárias de cigarro, tá? Então, assim, você fala assim, o ser humano precisa de carne vermelha e tal. Veja, hoje a gente sabe, né? A carne vermelha ela faz mal, ela é aterosclerótica, ela tem um radical M, né, de ferro,
e ele é tipo um radical livre e ele sai fazendo um strike no teu corpo. Ele vai provocando oxidações e acelera o processo aterosclerótico da doença cardiovascular. Aí você fala assim, pô, mas e as vitaminas que estão lá? Vitamina B12, as proteínas? Uai, você pode... aquela proteína que está lá foi porque o boi comeu. Então você pode... Se o boi comeu proteína, você vai comer o boi. Por que você não come proteína e para de comer o boi? Entendeu? Então, assim, essa é uma piada, entende? Contada. E a questão que nós estudamos dentro da conscienciologia, a questão energética, essa questão toda, a gente tem que botar isso muito na balança, porque até a dessoma do professor Valdo, até alguns anos atrás, 5, 7 anos atrás, nós não tínhamos esses estudos todos. E nós temos um estudo, Rose, que comparou peixe, frango, carne vermelha e carne vermelha processada. Tá? 4 grupos. Então, assim, você olha esse estudo, ok, você pode ser anticientífico, anticiência. Respeito, entendeu? Mas, assim, desculpa, 50 mil pessoas estudadas durante 17 anos. Carne vermelha processada, aumento do número de morte, infarto e AVC. Carne vermelha processada, então, é um strike. Presunto, fiambre, salame, sem contar as nitrosaminas que tem nesses componentes que são altamente cancerígenos. Altamente cancerígenos, né? Veja, o frango, ele não aumenta a mortalidade, mas ele aumenta risco cardiovascular. Muito por causa da preparação do frango. Hoje você tem um frango que é mais bio, que eles não põem muito hormônio e tal. E o peixe, né, foi inócuo, não aumentou nem carne, nem morte cardiovascular, nem risco cardiovascular. Quando eu falo do risco, é infarto e AVC. Quando eu falo de morte, é morte mesmo, morte morrida, né? Morreu. Então, veja, quando você pega um estudo desse, sobra o quê? Não sobra nada. Você vai ficar defendendo? Eu abri mão. Eu abri mão. Eu tinha minha opinião sempre. Churrasquinho com aquela gordurinha da picanha, hein? Tem ideia, Rose? Hoje eu não consigo sentir o cheiro da carne vermelha. Não consigo sentir. Tem 4 anos que eu parei. E eu parei de comer carne. A carne não é que eu parei 100%, tá? De vez em quando, tanto que o hambúrguer que eu como, que eu te falei, é carne vermelha, né? Mas é muito raro. Agora, o churrasco, eu não consigo nem ouvir o cheiro. E assim, a coisa que mais mexeu comigo, sabe o que foi? Eu mediei o círculo mental somático de lançamento do livro da Miriam Kuntz. Depois você assiste. Mas ele é muito radicalismo, né? Não é. Não é. Porque é o seguinte, quando você começa a ver a ciência, o que a ciência fala, e você começa a ver... Outra coisa, ela não faz proselitismo, né? A Miriam é uma elegância, né? Ela não faz proselitismo. Eu nunca vi... Eu conheço a Miriam há muitos anos, ela nunca falou nada para mim. Eu fui descobrir isso no lançamento do livro dela. E ela fala assim abertamente, as pessoas são o que elas querem ser. E só que o que acontece? A realidade animal, Rose, se tu me perguntar hoje a minha opinião, a minha posição, e não é só a minha, a conscienciologia do futuro não come carne. A do futuro, na minha opinião, tá? Eu não consigo isso hoje, tá, Rosa? Eu como peixe, como frango, eu não consigo. Mas no futuro, o que se sabe hoje de carne vermelha, sem contar ambiente, meio ambiente, né? Sem contar o absurdo que é a poluição, o CO2, o gasto excessivo de ração. 60, 70% da ração mundial é para o bicho, é para o animal, não é para o ser humano. Então, veja, há muito furo nesse mercado, muito erro. E eu estou aqui debatendo contigo a parte mais da saúde cardiovascular. E isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já recomenda que você restrinja a 3 vezes por semana, no máximo, a carne vermelha. Isso eu estou Agora, o falando. frango também tem muito hormônio, não é? O frango também é um problema na medida em que você tem uma fonte do frango, né, que não é confiável, né? Mas veja, quando você olha para essa realidade, você começa a estudar, esquece o teu gosto, né? Esquece o teu gosto, esquece do que você gosta. A gente não pode fazer ciência só com o que a gente gosta, né? A gente tem que fazer ciência com o que a ciência diz, né? Então, eu fui impactado, porque assim como você, inclusive eu tinha uma churrasqueira em casa. Eu cansei de fazer churrasco. Cansei de fazer churrasco. Aqui na 41, aqui no condomínio, onde a gente mora. Agora, a gente está morando na 72 aqui.
Veja, na casa que a gente morava antes tem uma churrasqueira. Cansei de fazer churrasco ali. Então, assim, a Morena fica louca, porque ela come carne vermelha, e eu já diminui tudo. E quem vai no mercado sou eu, então eu só compro peixe e frango. Mas veja, eles entraram na onda também, porque, assim, não tem muito para onde a gente fugir. Assim, Agora, hoje tem. você falou do sal, você falou da carne. Quais são os venenos aí para o coração? Venenos do coração. Então, vamos lá. Ó. O primeiro grande venenaço chama nitrosamina, que eu falei aqui, que é altamente cancerígeno e está na carne curada, né? O outro veneno do coração, venenaço é, mundialmente chancelado, é o LDL, que não pode estar alto, né? O LDL, o que que o LDL faz? Ele entra na parede do teu vaso, ele não consegue sair. E os seus macrófagos, que é uma célula de defesa, tenta tirar ele de lá. E a hora que ele engloba, ele fagocita, né? A hora que ele engloba o LDL, ele morre. E ele vira uma célula de gordura. E quando ele morre, ele libera quimiotaxina, que são umas substâncias que chamam mais macrófagos. Mais macrófagos vão lá para tentar eliminar aquele processo. E vai todo mundo morrer. E tudo vira gordura, né? Então, o LDL é um grande vilão. E isso está em qual alimento? E isso está em todos os alimentos que são mais, digamos assim, nas gorduras, né? As gorduras que não são poliinsaturadas, as gorduras que são a fritura, né? Porque, veja, uma gordura saudável, Rose, é uma gordura que tem uma ligação química estável. Que é Entendeu? nozes, por exemplo, Os castanha. insaturados, gorduras insaturadas. Elas são gorduras com dupla ligação, tripla ligação. Elas são super, elas não se rompem e viram um radical livre ali para oxidar o seu corpo. Quando você frita, você quebra essas ligações químicas. E aí essas gorduras passam a ser saturadas. Aí seria o quê? A castanha, nozes, essas Então, coisas. aí você vai, as gorduras insaturadas, você vai encontrar no azeite de oliva, nas Ah, sementes, né, de maneira geral, nas hortaliças, as hortaliças não tanto, algumas, né, mas assim, sementes, o azeite de oliva, né, e aí você tem as castanhas, como a gente falou aqui, tá, enfim. Mas o fato é que a semente em si, ela é muito rica para te ajudar nesses óleos, nessa mas tem um gordura. limite, né, para comer por dia, não Sim, tem? porque o azeite também ele é muito calórico, né? Então, se tu mete azeite para tudo que é lado. Agora, deixa eu aproveitar essa oportunidade até para trazer um dado muito interessante, que é recente, tá? Um grande estudo com 5.000 pessoas mostrou o benefício do ômega, famoso ômega, que Ah, todo eu mundo... ia te perguntar do ômega 3. É, porque no coração ele não tem benefício nenhum, tá? Não? O ômega 3, não. Mas ele foi descoberto agora como um processo, ele faz a profilaxia da degeneração cerebral, né? Esse declínio cognitivo que as pessoas têm a partir da quarta, né, idade, terceira, quarta idade. Então, foi descoberto que ele faz uma prevenção neurológica, uma prevenção cognitiva, evita esse processo do declínio cognitivo, né? Nesse estudo, com quase 5, foram 3 estudos que se juntaram, se uniram e eles usaram esse critério de análise e viram que tem um grande benefício. Então, é importante a pessoa saber que o azeite de oliva ele faz muito bem, as sementes, né? As plantas, as hortaliças. E isso precisa ser uma rotina, né? Você não pode comer só o que você gosta. Veja, Rose, senão a gente vira uma criança de 12 anos, né? Eu tenho um filho em casa de 10 e ele não come só o que ele gosta. Ele, entendeu? A gente não deixa, entendeu? Vai comer para comer o que é comer. Assim, ó, criança, tudo que é verde, criança não gosta, né? Criança gosta de vermelho, amarelo e azul, entendeu? O que é verde, eles não gostam. Então, é obrigado a comer verde. E o meu filho aprendeu a comer verde fazendo um curso, né, que é um curso da Neosinapse, um curso que tem na cidade, que a gente recomenda muito, da professora Luziana Medeiros. Luziana Medeiros, né? Esqueci o nome do sobrenome, Medeiros. Luziana. A Lu. A Luziana tem esse curso na cidade aí, e o André, no curso, pum, chegou em casa pedindo salada, tá? Foi assim.
Foi assim. Não comia, não comia, não comia. A gente botava a salada e não comia. Um belo dia, da noite para o dia, literalmente, no dia anterior não comia. No outro dia pediu salada. E a partir de hoje, a partir daquele dia, tem quase um ano, ele põe a saladinha dele no prato, põe o arroz, põe o feijão e põe o frango, a carne que ele come. Então, veja, a alimentação ela é um processo muito sério que as pessoas ignoram completamente. Veja, a pessoa ela quer cuidar da vida dos outros e ela esquece dela, entendeu? Ela quer cuidar dos outros. Então, ela cuida do trabalho, cuida da conta bancária, né? Mas ela ignora completamente ela. Então, é muito importante construir essa ideia do cuidado pessoal. Se você escova os dentes, toma banho, né? Limpa o bumbum depois do número 2, você tem que cuidar do que você come. Você tem que ter um horário para você fazer exercício. Como que você vive uma vida sem exercício? Entende? Que mundo que você vive? Qual é a realidade? Precisa ter um pico de, de depressão, né? Para Não, poder criar pensa, vergonha pensa o na seguinte, cara Rose. Eu e digo para os fazer pacientes o atividade. seguinte: a pessoa chega no meu consultório e fala assim, eu pergunto, você escova os dentes? Não, escovo só em cima e de manhã. Isso não acontece, é uma piada, tá? Então, assim, eu digo para o paciente, eu falo assim, é como você falar para mim que você não gosta de escovar os dentes. Então, eu falo, cara, que mundo que você está que você não faz exercício e não escova os dentes? Ela fala, não, doutor, mas eu escovo os dentes. Sim, você cuida mais do seu dente do que do seu coração. Você dá mais valor para o seu dente do que para o seu coração. Sendo que o seu dente, não estou falando para parar de escovar os dentes, tá, Rosa? Mas assim, o seu dente, você põe uma obturação. Perdeu o dente, põe outro. Coração, não dá. Não dá. Entendeu? Então, há um erro cognitivo, há um erro de valor, há um erro axiológico, em que as pessoas dão mais valor para o que está fora do que para si mesma e no caso do corpo. A gente não fala que tem que pensar só em corpo, a gente não fala que você tem que ser vigorético agora, ser fortão, entendeu? Ir para a rede social, mostrar que o seu músculo é grandão. Eu nunca falei isso para ninguém. Agora, você tem que ter o bom senso do seu cuidado. E, ó, tu vê, agora eu vou te falar, tá? Por que que a gente demorou um pouquinho aqui? Porque segunda-feira, Rose, é o horário que eu vou para academia, esse horário. E assim, e eu fiz a minha academia hoje voando porque eu tinha a reunião contigo. E eu falei para o meu personal, hoje o alongamento é mais curto, que eu tenho uma reunião 7h30. Então, eu saí vazado, mas eu não deixei de ir para a academia, entendeu, Rose? Tem Ô, 9 meses. pessoal, só para vocês saberem, esse programa foi gravado e vai ao ar no sábado. Eduardo, ó, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou aí de 2 pilares, tá? Alimentação e atividade física. Tem mais alguma coisa que a gente precisa cuidar além disso? Que isso aí já é um mundo, né? Isso aí já dá 2 horas de programa, né? Mas assim, tem mais alguma coisa que é importante a gente estar observando para essa saúde aí do coração? Rose, existe a questão emocional, tá? A gente fundou o Instituto de Cardiologia Comportamental aqui em Foz do Iguaçu, tá? Então, a questão emocional, ela é essencial. O que eu digo para os pacientes é assim, a saúde, ela é um prédio, tá? Todo prédio tem uma sapata, que é o que sustenta o prédio, é a base, aquele buracão que a construtora faz lá embaixo e enche de concreto para depois encher de ferro e subir o prédio. Aquela base ali é a saúde física. Você quer ter saúde emocional sem saúde física? Desculpa. Que saúde é essa que você quer ter? Você quer ter um equilíbrio emocional, mas o seu corpo está doente? É muito mais difícil. Então, veja, eu colocaria, Rose, em andares, tá? Então, eu diria assim, ó, o térreo, a sapata, é a saúde física, a alimentação e exercício físico. Primeiro andar, saúde emocional. A saúde emocional precisa se assentar na saúde física, tá? E você tem inúmeras outras saúdes para você desenvolver. Por exemplo, a saúde espiritual, que a gente estuda, a saúde holossomática, né?
de todos os veículos de manifestação, dos corpos que a gente estuda na Conscienciologia. Mas veja, vamos entender aí publicamente como saúde espiritual. Então, a pessoa tem um contato com ela mesma. Hoje eu falei para um paciente meu, né? Ele foi lá me visitar, ele queria conversar comigo, enfim, queria uma reunião comigo, a gente foi bater um papo. E aí eu falei para ele, as pessoas hoje, fulano, elas são autodesconectadas. Elas não são conectadas consigo mesmas. Entendeu? Então, por isso que ela consegue pensar numa conta bancária sem cuidar de si. Ela cuida da mãe dela e não cuida dela. Ela cuida do filho e não cuida de si. Ela faz a comidinha para o maridinho, seja lá o que for a situação, mas não faz para ela. Para ela não importa. Então, veja, as pessoas elas dão muito mais valor para os outros do que para si mesmo. Então, isso é uma distorção axiológica, uma distorção de valor. Então, veja, saúde espiritual, autodesconexão. A pessoa não faz uma meditação. A Sociedade Americana de Cardiologia publicou uma diretriz onde eles falam sobre meditação e prevenção cardiovascular. Podemos falar sobre isso depois do intervalo? Pessoal, fique antenado, a gente já vai voltar falando mais aí, ó, do livro Treinamento em Saúde Vascular. Então, nossos amigos patrocinadores entrando no ar. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos hoje com Eduardo Martins falando sobre o treinamento em saúde cardiovascular. Eduardo, vamos falar um pouquinho mais aí dessa... Você fala aqui a conexão mente-coração, né? Dessa relação aí da questão não física no sentido do corpo em si, mas o que a mente interfere aí na saúde cardiovascular? Ô, Rosi, essa tua pergunta, ela é uma aula do curso e um capítulo do livro, que é o eixo HPA. O eixo HPA é o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Tá? Ele é um eixo estudado dentro da neurologia e dentro da cardiologia. Por quê? Porque o hipotálamo faz parte do mesencéfalo. O mesencéfalo é uma área cerebral constituinte dos mamíferos. Os répteis não têm mesencéfalo. Tá? Então, o mesencéfalo começou nos mamíferos. Então, o mesencéfalo se relaciona a quê? As emoções. Você não vai chegar para um jacaré e falar: ô, meu queridinho, vem aqui com o papai, entendeu? Agora, você chega para o seu cachorro, para o seu gato, você vê com o papai, ele vem e te lambe. Então, a emoção surge no reino animal a partir dos mamíferos. Tá? Então, veja, emoção, Rose, é uma coisa muito, muito, muito forte. Tá? Ela é capaz de infartar uma pessoa. E dentro da cardiologia, a gente estuda a síndrome de Takotsubo, que é uma inflamação do coração resultante de um estado, um pico de estresse emocional. A pessoa ela tem um pico de emoção e ela pode morrer subitamente, ela pode ter um infarto subitamente, sem nenhuma placa de aterosclerose. Um infarto provocado por um vasoespasmo coronariano, a artéria. Deixa eu fazer aqui para a pessoa ver. A artéria está assim, a artéria faz isso. Ó. Fecha. Ela fecha por um vasoespasmo com origem neural. E aí pode ter uma arritmia fatal e morrer. Né? Então, veja, e 4% das emoções são positivas. Por exemplo, o vô que descobriu que vai ser, o velho lá que descobriu que vai ser avô, entendeu? E morre. Recebe a notícia e morre. Né? Então, veja, isso é emoção. Isso é emoção. E, ó, a gente tem muitos casos, eu tenho muitos pacientes, a maioria são mulheres, mais jovens, mas acontece muito com o homem também. E esse nome Takotsubo vem de um termo japonês, tá? Que é tipo uma cuia, parece uma cuia, mas é um objeto de pesca, que é muito comum no Japão, e o coração fica daquela forma, todo alterado, parecendo Takotsubo. Então, veja, a emoção do mesencéfalo
né? Ela, abruptamente, ela pode causar isso, tá? Mas quando a gente fala do eixo HPA, nós estamos falando de hipotálamo, que é essa área do mesencéfalo, dos mamíferos. O hipotálamo, ele é linkado, conectado com a pituitária, que é a glândula hipófise, que libera um hormônio chamado adrenocorticotrófico. O hormônio adrenocorticotrófico vai lá nas suprarrenais, e as tuas suprarrenais, que estão lá embaixo, em cima dos rins, produzem adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são os hormônios estressores. Então, você pega uma pessoa que é cronicamente estressada, o que ela faz? Ela tem uma bomba ali no mesencéfalo, estimulando a pituitária a produzir adrenalina, e o corpo dela vive imerso nesses hormônios estressores. E isso é arritmogênico, faz arritmia, aumenta a agregação plaquetária, faz trombose, né, que é o infarto, faz alteração do endotélio, a conformação do endotélio, que é a parede do vaso, então estimula a produção de placa de gordura, faz um processo que a gente chama de desautonomia, altera a frequência cardíaca, né? Então é pró-inflamatório, então gera inflamação no corpo, tudo isso à base de emoção. Você entendeu por que a Sociedade Americana de Cardiologia baixou lá uma diretriz sobre meditação? Por quê? Olha que interessante, Rose. O que acontece no pânico? Síndrome do pânico. Essa região aqui chama córtex pré-frontal, aqui atrás do cérebro, tá? O córtex pré-frontal, ele se comunica com o mesencéfalo a partir de receptores. Quando a pessoa está muito estressada, muito nervosa, o excesso de cortisol preenche determinados canais do córtex pré-frontal que desconecta o córtex pré-frontal do mesencéfalo. E aí a pessoa não consegue mais influenciar a sua racionalidade nas emoções. E ela vira um bicho, como se fosse um animal. Então, veja, o córtex pré-frontal, o eixo HPA, ele é uma coisa do bicho que nós temos. Só que nós temos a racionalidade. E a racionalidade do córtex pré-frontal influencia o mesencéfalo. Veja, quando você está nervosa, você pensa assim, Rose, calma. Ou eu quando estou nervoso, Eduardo, calma. Não responde, deixa, tal. É a sua racionalidade conversando com o seu mesencéfalo. Agora, a pessoa que chuta o balde, que está sempre nervosa, sempre estressada, sempre, ela é pró-inflamatória, ela é pró-infarto, entendeu? Então, a importância de você relaxar, de você se autoconectar com você mesmo, é justamente desativar o eixo HPA. É dizer para o eixo HPA parar de estimular as adrenais, que aí o seu corpo fica mais relaxado. Então, veja, se a sua frequência cardíaca é baixa, 62, 63, entendeu? Isso mostra que o seu eixo HPA é desativado. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu fiz uma ablação, eu fiz um procedimento no meu coração, porque eu tive uma arritmia, que não era arritmia essa de taquicardia, não. É uma parte do meu coração que mandava estímulos em momentos errados. E eu precisava queimar aquela parte ali, né? Então, eu fui fazer esse procedimento em Belo Horizonte em 2022. E aí eu estava lá no hospital, me preparando para fazer o procedimento, e a Morena estava comigo. E eu tenho um relógio que mede a frequência cardíaca. E ela assim para mim, deixa eu ver a tua frequência cardíaca, quanto que tá. Daí ela olhou, estava 62. Aí ela, como que você está batendo a 62? Eu falei assim, amor, o que eu posso fazer? Nada. Eu não posso fazer nada. Nessa hora, eles vão fazer comigo. Eu tenho que me acalmar. E eu estava totalmente calmo. E eu fiz o procedimento, Rose, sem anestesia. Sem anestesia. Ai, que loucura! E a minha frequência cardíaca máxima foi 68, 70. A não ser quando eles desencadeavam a arritmia. Que aí eles provocavam uma arritmia em mim e aí fizeram uma festa com o meu coração lá, né? Mas veja, eu estou falando disso. É de você bater devagar, porque você é uma pessoa
calma porque você faz força para isso. E isso é um exercício. Yeah. Todas as pessoas podem fazer esse exercício, desde que elas aprendam que o importante é ela estar bem, é ela estar calma, é ela cuidar de si e parar de se preocupar com os outros. Entendeu? Porque se você cuidar de você, se você quer cuidar de uma pessoa, você precisa cuidar de você primeiro. O que adianta eu chegar para os pacientes e falar, você tem que fazer exercício, cuidar da alimentação, tirar a carne vermelha. Doutor, o senhor fez isso? Não, faz nada disso. Isso é besteira. Eu estou falando para fazer. Não segue o que eu faço, segue o que eu falo. Isso é coisa dos anos 80. Acabou isso. Isso acabou. Você quer ser um bom médico? Seja uma boa pessoa. Cuide de você. Você vai cuidar dos outros. Entendeu? Faça força por você. Agora, aqui na Conscienciologia, a gente, né, como a gente fala aí por aí, as pessoas querem cuidar, fazer assistência e tal, precisa cuidar de si. Agora, tu não precisa ser uma bodybuilding que agora só fala de academia, ortorético, né? Ortorético é o chato que só fala disso, entendeu? Não é por aí. Mas faça a dose de cuidado de você. Cuide de você. Entendeu? Porque você vai cuidar muito melhor dos outros, né? Agora, você falou de meditação. A meditação, ela não é, então, só um processo, vamos dizer assim, mental. Ele também tem relação com a saúde do coração. Mas, Qual é Rose, essa relação que você faz? então a relação ela é fisiológica, ela é hormonal, porque na medida que você faz meditação, você desativa o eixo HPA. Ah, ok. Porque aí o teu mesencéfalo, ele não vai estar tenso, preocupado com amanhã, será? Hum, Você relaxa a mente. Tem um exercício muito interessante, e aí as pessoas que não são, que estão escutando, que não são da Conscienciologia, que não conhecem Conscienciologia, que eu acho que vale a pena conhecer nesse aspecto, né? A gente fala muito do estado vibracional, da pessoa trabalhar com energia e tal, mas muitas pessoas ficam tensas para fazer estado vibracional. Elas não entenderam ainda que o estado vibracional vem de um processo de relaxamento. Você precisa relaxar. E na medida que você relaxa, você entra numa abordagem que é a abordagem da percepção e não da ação. Não é vou movimentar, botar para cima e para baixo. Não. Primeiro você vai perceber você. O movimento de autopercepção envolve o processo de relaxamento. Você vai relaxar, você vai perceber a sua perna, perceber, né, os seus pés, sua perna, seu quadril, seu abdômen, seu tórax, sua cabeça. Você vai perceber, você vai relaxar. O relaxamento te faz perceber as energias. E a hora que você percebe as energias, você sutilmente dá os comandos. Então tem gente que fica tensa, tem que relaxar, fazer mexer com energia e acaba criando um processo de estresse mental na hora de fazer o estado vibracional. E aí é um viés, né? A pessoa se enviesa toda ali na tensão. E eu já atendi muitas pessoas que criam esse problema para elas, é um problemão. Porque ela tá tensa, quer relaxar e fica mais tensa ainda, entendeu? Porque não consegue relaxar. É aquele negócio, né? Vem paz interior que eu dotei o dia inteiro, sabe aquele negócio? agora, você relaciona aqui, deixa eu ver o que eu posso te perguntar mais aqui sobre a priorismose. A gente fala isso muito no livro e fala isso no curso, né? Porque, veja, aí a gente entra muito nas fake news, né, Rose? Que, por exemplo, né, eu estava dando esse curso uma vez numa empresa e tinha dois caras, dois funcionários da empresa, assim, né, sala cheia de gente e tal, turma cheia, e aqueles dois alunos ali na frente rindo, 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 rindo. Eu falei assim, gente, eu parei a aula, gente, seguinte, nós queremos rir também. Então, conta pra gente aí, o que que vocês estão rindo tanto? Os caras riam e choravam de rir. Esse professor, o senhor não vai acreditar. O que que foi? Não, é o nosso motorista. Ele come 12 ovos por dia. Mas espera aí, por quê? Não, porque ele ouviu na internet que ovo faz bem.
Aí a gente calculou ali na hora, Rose, davam 4.400 ovos por ano. Uma granja. O cara tinha que ser dono de granja. Então, veja, o cara escuta, acha que é real e age. O que que é isso? Isso é o pensamento a priori. A pessoa ela não pensa pela experimentação, ela pensa a prioristicamente. O pensamento a priori ele pode ser positivo, tá? Você não precisa fumar para saber que o cigarro faz mal. Você pode ter um pensamento a priori que cigarro mata, então por isso você não vai fumar, porque você sabe, né? Só que isso é o lado positivo do pensamento a priori. O pensamento a priori ele pode ajudar em algumas coisas na tua pesquisa, no teu estudo. Mas o seu raciocínio ele não pode ser sempre a priori, senão você pode cair na apriorismose, que é a doença do pensamento a priorístico. A pessoa não raciocina e só pensa de maneira a priorística. E ela escuta uma coisa e acha que é verdade. E começa a atuar dessa maneira com tudo na própria saúde. Então ela recebe um vídeo no WhatsApp. A gente tem as histórias assim mais escabrosas que tu pode imaginar, entendeu? Do vizinho, entendeu? Que começou a tomar um remédio que era muito bom, entendeu? Por exemplo, uma paciente minha, né? Chegou na farmácia, eu prescrevi o remédio X para ela, né? Beleza, passou 5 meses, ela volta tomando o remédio Y. Eu assim, ela falou, ué, que engraçado, você está tomando o remédio Y, mas eu não te passei o X? Eu disse, não, doutor, você me passou o X, mas eu cheguei na farmácia, o farmacêutico falou que o Y era melhor. Ah, Entendeu? Então, veja, aí a pessoa escuta. Ah, então tá, é melhor. Ah, que bom. Meu, o teu médico acabou de te passar um remédio. Será que não era bom você perguntar para ele, já que você confia nele? Então eu fiquei assim, eu fiquei bege, né? Como fala, eu fiquei bege. Falei, cara, o que é isso, né? Então, a priorismose na saúde, ela mata. Quer ver, Rose? 2 casos no Hospital Municipal, 2 senhoras de idade, tá? A outra senhora, não sei quem, pegou veneno de rato para botar na casa. E esse veneno de rato ela botou numa jarra. Sabe essa jarra que bebe água? E colocou a jarra em cima da geladeira. As duas velhas chegaram, pegaram a jarra, serviram e tomaram. As duas ficaram quase um mês na UTI, entubada. Tomaram veneno. Tomaram veneno erroneamente. Então, assim, ó, é muito. O apriorismo, ele é muito. Você tem que estar muito ligado nas coisas. Pode morrer, pode matar um erro. Entendeu? Um remédio errado. Por exemplo, esses dias você passa o remédio para a pessoa. Ó, então tá, suspende. A pessoa está prestando atenção em outra coisa. Você fala, ó, toma esse aqui e suspende outro. Quando você fala suspende outro, ela não escutou. Ela não escutou. Aí ela pega a tua receita, começa a tomar o remédio que você passou e continua tomando o remédio anterior. Entendeu? Então, você vai fazer uma coisa na sua vida, pergunta. Pergunta. Peraí, esse remédio aqui é para tomar, como é que é mesmo? Não entendi. Cara, deu dúvida? Pergunta. Não faz, não toma decisões na sua vida que envolva a sua saúde com uma leve ideia que eu acho que eu ouvi, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. E a pessoa sai tomando a decisão, entendeu? Isso chama apriorismose. Na saúde é mortal. Eduardo, a gente tem ainda mais uns 2 minutinhos. Eu queria ver assim, olha, tem alguma coisa que você acha importante que a gente acabou não falando aqui? Ou assim, sabe, o que você quer deixar assim, de mensagem final para o pessoal que está acompanhando o programa? Não, eu queria dar assim, ó, a semente, a síntese, a principal informação que eu acho que as pessoas precisam ter, tá? Então, que é o seguinte: exercício físico se faz independente de você gostar ou não gostar, tá? Saúde, Rose, é esforço.
Preguiça é doença. Se a pessoa não está fazendo exercício, ela está doente. Doença. Pode morrer, pode ter um infarto, pode. Não estou dizendo que vai morrer. Pode. Ela está pedindo para ter um problema. Tá? Então, o fato de você priorizar a saúde significa que você está fazendo força. Então, pensa, Rose, vocês tocam a Epígrafe. Tem jeito da Epígrafe ser uma empresa saudável se vocês não fazem força? Não tem. Por que a Epígrafe é uma empresa saudável? Porque vocês trabalham como um louco nessa empresa. Vocês fazem revisão de livro, editoração, vivem trabalhando, revisando, lançando livro. Cara, vocês fazem força. Por isso que existe a Epígrafe. Então, por que as pessoas deixam de existir? Porque elas não fazem força. Elas não se priorizam. Então, elas deixam de existir, elas morrem. Igual as empresas que não fazem força. As empresas quebram por quê? Porque não estão saudáveis. Então, esse negócio de eu não faço academia porque eu não gosto, quando a pessoa fala isso para mim, eu falo assim, pois é, e eu também não gosto de escovar os dentes. Mas eu escovo. Então, quer dizer que agora você só come chocolate porque você vai fazer só o que você gosta? Eu pergunto, quantos anos você tem? 12 ou 48? Porque uma criança de 12 anos faz só o que gosta. O adulto faz 80% das coisas que não gosta, às vezes. E ele nem se questiona, mas ele vai lá e faz. Ou, assim, tipo assim, eu pergunto para a pessoa, ou você vai me dizer que na sua vida você só faz o que gosta. Então, ó, Vossa Majestade, estou diante de uma rainha, de um rei que só faz o que gosta. Entendeu? Então, esse troço faz o que gosta, por isso que ela se matricula na academia e espera gostar para ir. Como ela nunca vai gostar, é lógico que ela vai se inscrever na academia, a academia vai ficar paga e ela não vai fazer. Entendeu? Então, a saúde na questão do exercício físico envolve uma agenda. E essa é a síntese do livro. É a agenda. Você tem que ter uma agenda de saúde. Cumpra a sua agenda. Então, pegando o caso de vocês, né, Rose? Tem um livro para revisar. Meu, precisa revisar. O livro precisa ser revisado. Precisa editorar. Tem que ter uma capa. Então, precisa fazer, não é? Então, saúde é igual. Você precisa fazer. Então, é parar de discutir, parar de esperar um nirvana espiritual para levar a pessoa animadinha para a academia. Isso não vai existir. Né? Ninguém vai fazer isso, o exercício físico assim. Você vai fazer porque faz. Né? E é assim que se constrói saúde, Rose. É fazendo força, esforço. Isso é saúde. O resto é doença. Essa é a síntese. Olha, ficou aí, gente, muita coisa para a gente refletir, né, sobre os nossos hábitos. Muita informação altamente instrutiva o programa de hoje, Eduardo. Muitíssimo obrigada aí pela sua Agradeço. participação aqui conosco. Obrigada a você que esteve aí nos acompanhando e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.